Ai, gente. Pronto. Vou adicionar aqui no comentário o tema da nossa live. São dois temas, tá, gente? Curso, tô escrevendo aqui no comentário. Universidade. Pronto. Olá, pessoal, tudo bem? Vou sentar aqui. Aqui, como é que fica? Acho que assim fica melhor. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente tá um calor. Eu desliguei o ventilador para não ficar com barulho. Vamos lá para nossa live. Nosso tema, né? Então, eu vim trazer aqui dois temas bem, assim, de extrema importância para que você que é aluno ou que vai se tornar aluno ou não, de repente você fala, não, sou aluno e nem vou me tornar, eu sou professora, né? Vai iniciar aí as aulas, como me organizar, como organizar no meu planejamento, eu sou mãe, eu trabalho em duas escolas, eu trabalho o período inteiro, como eu devo me organizar? Esse é algo que tem atrapalhado muitas pessoas, principalmente quem estuda ou quem vai estudar na modalidade à distância. Muita gente fala assim, eu não me dou bem com a modalidade à distância. É óbvio, gente, que o presencial, você tem as vantagens ali de ter, além de ter o professor ali na sala, que você pode tirar as dúvidas em tempo real, tem as amizades, né, os amigos, os colegas que você fazem, a turminha que você acaba aí conhecendo, né, amigos. Então isso não tem como dizer que isso não é bom, isso é maravilhoso, né? Mas também, por um outro lado, nós também não podemos fingir que tudo à distância hoje em dia, principalmente depois da pandemia, que isso ficou muito mais forte. Isso é uma realidade que, gostando ou não, isso é uma realidade que vai fazer parte e que faz parte, né? E que a tendência é essa, né? A distância. Tanto é que hoje a maioria das universidades que tem o curso à distância e presencial, os carros-chefes, ou seja, os cursos que têm mais alunos são do ensino à distância, não são do ensino presencial. Você percebe que hoje em dia também muitos cursos que no início lá resistia para não ter que não concordava com o ensino à distância, o próprio curso de serviço social, eu sou assistente social também, além de pedagoga, era um curso que o nosso conselho resistia bastante, o conselho da psicologia resistiu bastante, o conselho do ensino da educação física resistiu bastante, mas hoje em dia é uma realidade. Então, todos esses cursos aí que eu disse que tem conselho, tem curso à distância. É óbvio que tem cursos, por exemplo, quando eu estava trabalhando, para quem não sabe, né, meu nome é Nádia, eu trabalhei 5 anos em uma universidade, trabalhei na Unip, trabalhei na Cruzeiro do Sul durante aí uns 2 anos, trabalhei também na universidade, na Laureate, que é uma empresa americana que comprou diversas universidades, algumas de São Paulo, algumas do interior. Então, eu sempre tenho curso à distância. Boa noite para todos. Eu tenho 2 faculdades, uma presencial, minha primeira faculdade foi presencial, minha primeira pós foi presencial, depois eu fiz pós à distância, graduação à distância, eu sou mestre também, eu fiz o mestrado presencial.
Trabalhei, como eu disse aí, bastante tempo aí nas universidades com ensino à distância, então eu tenho não só a teoria de ser aluna à distância, mas também a prática por estar do outro lado também. Gravei algumas aulas, né, à distância também, e também semipresenciais, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o ensino à distância hoje é uma realidade, não só o ensino à distância, como até mesmo home office, né? Depois da pandemia, e muitas empresas adquiriram o home office, e é uma realidade. Como trabalhar em casa, né? Muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar em casa, até porque não consegue ter aí um controle aí de rotina, de horário, mistura muitas coisas, e é disso que eu vim falar. Então, eu vim falar de dois pontos principais, tá? Então, o meu foco vai ser mais falando da importância de uma organização de estudos. Isso aí é para alunos que já estão estudando, ou para alunos que vão estudar, ou para professores. O que acontece no ensino à distância? Muitas pessoas, elas vão para o ensino à distância, e essa questão também tá voltada aí para a escolha do curso certo, da universidade certa, que também é um tema, são dois temas em um. Muitas pessoas vão para o curso à distância. Gente, eu vou tirar aqui os comentários, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui os comentários, só para a gente poder desativar a pergunta, desativar comentários. Depois eu volto, tá? Se vocês quiserem, depois eu vou dar um tempinho e vou ativar os comentários para que vocês possam perguntar ou questionar ou dar o comentário de vocês, tá bom? O que acontece? Muitas pessoas, ao escolher o ensino à distância, o que elas fazem? Elas escolhem pelo preço. Peraí um pouquinho. Ainda mais agora, né, que tem muitas universidades até que foram autorizadas pelo MEC, até universidades de nome, que você fala assim, nossa, pagar R$100, pagar R$80, puxa, nossa, cabe no meu bolso, é nessa que eu vou. E é nessa aí que a sua busca, que foram a busca de muitas pessoas que eu atendi aí em 2022, que mandaram mensagem, Nádia, eu tô perdida, Nádia, olha, eu vou parar o curso, não tô conseguindo dar conta, não tô conseguindo entender o curso à distância. É nessa aí que muitas pessoas acabam tendo dificuldade. Por quê? Vai só pelo preço. E você não deve escolher uma faculdade, seja uma primeira graduação, seja segunda, seja uma pós-graduação, pelo o preço, tá? Eu sei que é importante, porque é algo que você tem que ir ali fazer algo que cabe dentro do seu orçamento, mas não é a única coisa que você deve fazer, que você deve escolher, pensar só no preço, porque você pode ter grandes problemas aí no decorrer do tempo, dos anos, e até impedir de você terminar aí sua faculdade. Então, não é só pelo preço, você tem que olhar alguns itens importantes, né? Então, antes de eu olhar o preço, deixa eu verificar se tem polos na minha cidade, né? Essa universidade tem polos, tem polo. Então deixa eu conhecer o polo, né? Deixa eu conhecer o polo. Como é que é o polo? Tem tutores formados na área? Gente, isso é um outro ponto que, infelizmente, o ensino à distância, ele começou a perder um pouco da qualidade, porque como hoje as pessoas, principalmente eu digo as pessoas empresários, entenderam que o ensino à distância veio para ficar e é uma realidade, você gostando ou não, que a tendência aí futuramente, eu não vou dizer que vai acabar o ensino presencial, né? Não posso nem dizer isso, mas que é uma realidade que diminuiu muito. Tanto é que eu acabei de falar desde o início da live que os carros-chefes das universidades são o ensino à distância, né? E que muitos cursos aí, muitos conselhos que relutaram para não aceitar ter o curso à distância, hoje em dia é uma tendência. Hoje em dia todos praticamente cursos são presenciais, né? Que resistiam, inclusive, como eu disse, o próprio serviço social, psicologia, educação física, exceto que tem algumas coisas específicas, e aí que não é esse o objetivo dessa live. Mas o que aconteceu?
como a pessoa que abre polo, ele é um empresário, então ele pensa como empresário. Então, muitas vezes, no polo, eles não contratam pessoas formadas na área. Por exemplo, o curso de serviço social, o conselho ele exige que o tutor presencial e o tutor EAD seja da área da assistência social. E isso, muitas das vezes, não é uma realidade no presencial. Às vezes, até no online né? Às vezes até no online tem lá o tutor formado, mas no presencial, no polo, não é. Porque o polo, ele quer contratar uma pessoa para pagar muito pouco. Então, às vezes, não tem nem no ensino superior, tá? Então, por isso que é importante você que está escolhendo aí, que pesquisou, que analisou, que quer fazer aquele curso, que sonha em fazer aquele curso, né? Precisa não só olhar o valor, precisa, se você vai fazer online, deixa eu conhecer o meu polo, deixa eu ver como é que funciona o meu polo. Tem um tutor lá que pode tirar minha dúvida sobre o sistema, como é que funciona o sistema, porque cada universidade tem um jeito diferente de trabalhar, tem uma grade diferente de trabalhar. Como assim? Nem todo curso de pedagogia tem os mesmos conteúdos. Por isso que eu também já gravei vídeos falando cuidado se você está decepcionada com o seu curso, você está lá no terceiro semestre e de repente você inventa de ir para uma outra universidade, porque nem sempre você indo para outra universidade você vai continuar no mesmo semestre. Por quê? Porque como cada universidade tem uma grade, escolhe, né, o conteúdo, as disciplinas a serem ministradas naquele curso, possa ser que uma disciplina que você fez com uma carga horária de 30 horas, na universidade que você vai, é um outro conteúdo, ou é uma carga horária mais baixa, ou é uma carga horária mais alta. Então, para que você consiga entrar no mesmo semestre da universidade, é necessário que os conteúdos e a carga horária seja a mesma. Por que eu falo isso? Porque eu também tenho experiência, eu já trabalhei nessa parte onde o coordenador do curso, ele faz análise do conteúdo programático. Por isso que geralmente quando você vai entrar numa universidade e você quer abater, né? Olha, eu já tenho uma graduação. Cuidado também com isso, tá? Porque tem gente que tem aquela lá, licenciatura para quem já tem uma graduação. E aí você faz tudo em um ano ou em menos tempo. E ali ele elimina algumas disciplinas, né? Ou seja, ele aproveita algumas disciplinas que você já tem. Só que nesse de aproveitar algumas disciplinas que você tem, muitas das vezes você pode perder muito. Por quê? Porque, como eu disse, às vezes o conteúdo é diferente, às vezes a carga horária é diferente. Às vezes, vamos lá, você teve psicologia só no terceiro semestre, durante um período só. E lá na faculdade que você vai, ou tem mais ou tem menos, né? Então, ali você pode perder de estudar uma disciplina que poderia te ajudar bastante. Então, o aluno, ele precisa entender isso. Por isso que existem péssimos profissionais. Existem pessoas que se formam, terminam a faculdade sem saber muita coisa e vai para campo. Eu entendo que hoje, por exemplo, principalmente o curso de pedagogia, que você sai com um monte de habilitação em 3 anos, em 3 anos e meio, né? Hoje em dia não tem mais magistério. Então, enfim, se você não for aquela pessoa que estuda, que lê, que tá sempre lendo, que tá sempre comprando livro, você vai terminar a faculdade sem conseguir montar um plano de aula, um projeto. Às vezes você não vai saber fazer. Você não vai ter uma boa teoria. Então, a tendência, infelizmente, é que as universidades, que os cursos estão saindo cada vez mais rasos. Então, é necessário a gente, enquanto aluno, entender que a gente precisa estudar. Então, não só olhar, então esse ponto aí de não só olhar o financeiro é para quem aí, para o tema que eu falei para vocês que eu vou falar, sobre como escolher
o curso e a universidade certa. Então, o primeiro ponto não é olhar só o dinheiro, o valor. Segundo, é verificar se tem polo na sua cidade. Terceiro, é visitar esse polo e verificar se tem tutor formado na sua área. E em relação ao curso, é você, antes de você escolher a universidade, além de você ver todos esses passos que eu falei para você do polo, do tutor, é você analisar ali, faz uma pesquisa de 3 universidades que tem aquele curso que você quer fazer e olha a carga, né, baixa, porque geralmente no site você consegue visualizar quais são as disciplinas, né, qual é a grade do curso. Olha a grade do curso, né? Olha o que você vai estudar dentro daquele curso. E ali, você olhando, você consegue visualizar ali escolhendo 3 universidades, qual dessas grades você quer estudar, né? Que você acha que é mais coerente com aquilo que você quer. E automaticamente também, se for à distância, se tem um polo na sua cidade, se tem um tutor formado, né? Isso tudo também vai fazer toda a diferença para você, tá? Então, já aí dei uma visão aí clara para você que quer escolher um curso e uma universidade certa. Então, o curso, você vai escolher em média aí 3 universidades e olhar a grade do curso, olhar o que você vai estudar dentro daquele curso, o que você vai aprender dentro daquele curso. E você vai analisar que cada universidade difere. Tem coisas que vai ter iguais, porque são disciplinas, vamos dizer assim, básicas, que tem que existir naquele curso que você escolheu, mas tirando as disciplinas básicas, você vai ver que em uma universidade vai ter disciplinas que na outra não vai ter. Então, por isso que é importante você ter essa clareza, né? Se aquele curso, aonde que eu posso trabalhar tendo aquele curso, quais são as áreas daquele curso, em que áreas, em que ramos que eu posso trabalhar com esse curso. Porque tem muita gente que faz um curso e aí, por não ter feito essa pesquisa, na metade do curso fala assim, puxa, eu descobri que não era isso que eu queria, descobri que não era o curso que eu queria para minha vida. E aí você acaba perdendo tempo e dinheiro, porque aí você vai ter que começar do zero. E como eu disse, se você já tem lá mais 1 ano e meio, dependendo do curso que você for escolher, você vai ter que começar do zero de novo. Então, gente, evita perder tempo, perder dinheiro, faz essa pesquisa antes, né? Olha a grade do curso. Olha, não só o valor, mas verifica se tem polo na cidade, se tem tutor na cidade. Se tem tutor no polo onde você vai estudar. E então isso é uma peça-chave para que você possa aí ser mais certeiro na sua escolha, tá? Voltando também para o tema que é tão importante quanto esse tema de escolha, é você entender que você precisa ter uma rotina de estudos, principalmente quem está lá há muito tempo parado, terminou o ensino médio há muitos anos, não sabe nada de informática. É tão importante você conhecer o básico da informática, por quê? Porque você vai fazer trabalhos, você vai mexer muito no Word, né? Principalmente no Word, no PowerPoint, talvez, mas no Word, com certeza, você vai ter que digitar muito texto, formatar muito texto. Quando chegar lá na parte do TCC, você vai ter que aprender a fazer espaço, margem, linha. Então, vai ter muita coisa que você vai precisar do Word, né? Para quem não sabe, o Word faz parte do pacote Office. O que é o pacote Office? São ali cursos voltados para informática que são essenciais para a gente. Então, o Excel, o Word, PowerPoint, são importantes. Mas eu sempre usei mais o Word, mas o Excel é de extrema importância, né? O Excel você trabalha com planilhas, enfim, então é importante também você aprender um pouquinho sobre o ensino, sobre a informática, tá? Quando ou você que vai iniciar em um curso, ou você que já está e fala, Nádia, olha, eu não sei nada de informática, depois eu vou passar para vocês um site que é gratuito, eu passo isso para todos os meus alunos, é um site gratuito que você pode fazer o seu login pela internet e tem vários cursos ali gratuitos que você pode fazer, Word, Excel, PowerPoint e tantos outros que tem lá dentro, tudo com certificado e tudo que é reconhecido também, tá? E é gratuito, tá? Depois eu passo no finalzinho da live para você. Então, uma das coisas para quem já está ou quem vai se tornar aluno é entender que você precisa de uma rotina de estudos, tá? É online,
mas a distância, e você vai ter que ter um momento onde você vai ter a visão geral do seu curso, você vai ter que ter um momento onde você vai sentar para você fazer suas atividades. Então, você precisa ter uma rotina, principalmente quem trabalha, principalmente quem é dona de casa, tem filhos, mesmo que você não tenha, tem uma vida corrida, você que é professor também, né? Eu falo às vezes com muito professor ali que também não tem uma rotina para poder montar os planejamentos, para poder estudar também, porque nós como professores, nós somos somos eternos alunos, né? Na verdade, a gente sempre tem que estar, ainda mais agora com o novo ensino médio, para quem dá aula no estado, que tem itinerários, que tem projeto de vida, você tem que estar estudando, porque hoje em dia, não sei se você percebeu, eu tô falando agora para professor, que não é mais como antigamente, que tinha os professores, você só dava aula da sua disciplina que você se formou. Você fez geografia, então você só dava aula de geografia. Você fez história, você dava aula de história. Hoje em dia, com o novo ensino médio, tá diferente. Hoje em dia tem um monte de temas que são ligados no em várias disciplinas, como por exemplo história, sociologia, geografia, filosofia, estão ligados. Então de repente você fala assim, eu fiz história, mas eu odeio geografia, não gosto de filosofia, não gosto de sociologia. Tem coisas que você vai precisar ter que ler, você vai ter que precisar se interagir, porque vai ter temas de itinerários que vai estar linkados uma disciplina na outra. Então, hoje em dia, professor também é um desafio para quem, principalmente aquele professor que não gosta de estudar, aquele professor que está acostumado a ficar na zona de conforto, aquele professor ali que tem lá, eu estou muitos anos no estado e eu sempre dei aula só na minha disciplina, não quer aprender o novo, não quer aprender outras coisas. Se ele não se reciclar, ele vai se tornar um peixe fora d'água e ele vai acabar saindo. E ele vai acabar parando de dar aula, porque não é mais como antigamente. Então, é necessário, você que já está estudando, ou que vai estudar, ou você que, Nádia, o ano passado foi muito terrível, eu quase fiquei de DP, ou então eu fiquei de DP, eu nunca tive nenhuma rotina de estudos. Então, agora que é em janeiro, que é momento de você sentar, ter uma agenda. Eu não sei se você usa agenda, se você gosta de usar planner, se você gosta de usar celular, caderno, gente, não importa, mas você tem que verificar qual que você se adapta. Nádia, eu não sei, vai tentando um pouco. Olha, eu uso tudo. Eu tenho aqui uma agenda, que inclusive essa agenda já é do ano passado ainda. Eu tenho esse planner pequenininho, então aqui eu consigo, aqui só aqui eu consigo colocar tudo que eu preciso fazer na semana. Então eu consigo ter uma visão geral dos meus compromissos semanais, né? E aí você pode usar um caderno só para colocar tantos os compromissos que você tem, por exemplo, trabalhos, prova, qual a disciplina que entrou que vai entrar naquele mês. Tudo isso tá linkado, gente, com você entender como é que funciona o seu curso, tá? Porque você precisa também entender o sistema. Como é que funciona o sistema do seu curso, o calendário, você está sempre ali olhando o calendário e ter anotado. Tem universidades que a disciplina é uma disciplina mensal, tem universidades que é uma disciplina a cada 15 dias. Então, você tem que verificar como é que funciona aí a sua faculdade, a sua universidade, e ter isso em mãos e muito palpável em um papel, numa agenda, que você consiga visualizar aquela semana, tá entrando qual disciplina, nessa semana eu tenho que fazer qual atividade. E junto você pode colocar até coisas pessoais, porque eu acho que ter várias agendas acaba tendo muita coisa e você acaba perdendo. Então, se você tem aí um planner, onde você consegue colocar lá, segunda-feira, o que eu tenho que fazer segunda-feira? Eu tenho dentista, tal horário, eu tenho que ir no mercado, faltou tal coisa. Então, tudo que você puder anotar, você bater o olho e ter a visão ali de tudo que você precisa fazer naquela semana ou naquele dia, vai te poupar. Fazer coisas que não era para você fazer ou perder datas, entendeu? Datas de coisas, esquecer coisas. Principalmente eu ando muito esquecida. Então, se eu não anotar, depois eu não lembro. Então, tem que anotar. E eu tenho que... Isso aqui pequenininho anda no meu caderno, anda na minha bolsa. Entendeu? Qualquer coisa que vem na minha cabeça, eu já anoto. Então, tenha essa, como eu posso dizer,
Esse hábito é um hábito. Às vezes você não tem esse hábito, você vai ter que criar. Como eu criar? Eu fazendo. Eu vou ter que começar a fazer. Você pode fazer um quadro, né? De repente, quando começar as aulas, você tem um quadro ali mensal de quais as disciplinas que entram, quais são as datas do trabalho. Se você tiver um cantinho, né? É legal se você tem um cantinho seu que você possa deixar exposto. De repente, se você não tem um cantinho, um quarto seu, um lugar que só você mexe, né? Que você pode ali ficar exposto para você ver todos os dias, você pode ter no caderno. Então, escolhe pelo menos um dia na semana, tá? Eu vou falar mas vai de acordo aí com a sua rotina, com a sua vida, não sei do seu trabalho, o horário que você trabalha, se é de manhã, se é tarde, se você trabalha em casa ou não, se você tem filho ou não, todo mundo tem uma rotina. Então, tudo que eu falar aqui, você tem que se sentar e tentar se adequar à sua rotina, à sua vida. Tá? O ruim da internet é que muitas das vezes você quer fazer algo que o outro faz. Só que o outro, ele tem o quê? Ele tem uma vida, ele tem... às vezes ele é solteiro, ou às vezes ele é casado. Ele é diferente de você. Então, aquilo que é bom pra mim, necessariamente, às vezes não é bom pra você. Particularmente, por exemplo, eu gosto de fazer os meus trabalhos à noite. Eu gosto de ler à noite. Tem gente que já não gosta, tem gente que fala, nossa, eu não consigo ler à noite, eu não consigo fazer nada à noite, eu tenho que fazer pela manhã, eu tenho que acordar e fazer. Eu já não gosto, já não me adequo a fazer de manhã. De manhã eu não consigo, só se for uma coisa assim que eu não tenho opção. Mas se eu tiver opção, eu vou jogar pra noite. Pra fazer trabalho, pra ler livro, pra pensar. Eu gosto mais, eu fluo mais à noite. Então, isso é uma característica minha. Por isso que é importante o autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu não preciso ficar me comparando com o outro. Quando eu me conheço, eu não vou me basear pelo outro. Eu posso ter alguém de inspiração e falar assim, peraí, o que ela faz que é legal, eu vou tentar trazer pra minha realidade. Ok? Mas eu não vou conseguir fazer igual a ela, porque ela tem uma dinâmica, ela tem um jeito, né? Ela tem uma vida diferente da minha. Ela funciona de uma forma que eu não funciono, né? Cada pessoa funciona de um jeito, gente. Nós somos seres únicos. Mesmo que a pessoa que é gêmeas, ela é ser única. Então, ela não funciona igual. É isso que as pessoas precisam entender, que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um jeito. E dentro do seu jeito, você tenta... eu vi que você tem... Que fulano de tal tem uma teoria, tem um jeito de se organizar muito legal. Então, o que eu posso usar daquilo para minha realidade? Né? Aonde que eu posso encaixar aquilo dentro da minha realidade? Ok? Então, quando você tem essa clareza sobre quem é você, sobre você não vai se comparar, você não vai se frustrar. E produtividade não é você fazer muitas coisas. Produtividade é quando eu faço aquilo que é necessário fazer. Produtividade é quando eu tenho acesso à minha vida, quando eu acesso à minha vida, quando eu sei o que eu quero para essa semana. Essa semana, o que eu preciso de compromisso, que tem lá data, ou pagar algo em algum lugar que eu preciso fazer. O que eu preciso essa semana, falando para as donas de casa, organizar. Puxa, olha, aquele guarda-roupa tá terrível, aquele guarda-roupa olha, eu preciso organizar. E por onde que eu vou começar? Então, quando você se senta para planejar as suas ações, você vai ser mais certeiro. E você não vai perder tempo com distrações, principalmente com a internet, gente. A internet, o Instagram, o Facebook, TikTok, são distrações que, se você parar para pensar, você fica 2, 3, 4, 5 horas só olhando coisas. E esses 3, 4... E não é um dia na semana, às vezes é todos os dias. E se você parar para pensar... Todo esse tempo que você perde olhando vários Instagrams, várias coisas, tal, você poderia estar lendo um livro, você poderia estar estudando ali um texto complementar daquela disciplina que você teve dificuldade. Então, você também precisa se policiar com as redes sociais, principalmente quando você escolher um dia na semana para você sentar, para você ler a disciplina, para você ter... Porque tem universidades que tem vídeos, e além dos vídeos, a apostila. Então, eu oriento você não escolher universidade que não tenha vídeo aula gravada, tá? É muito importante ter um professor que fale ali daquela disciplina, ter a apostila, tá? Porque ainda mesmo assim você pode ter dificuldade, vai ter disciplinas que é normal você ter dificuldades, principalmente se você não gostar muito da disciplina. Já aconteceu isso comigo.
né? Ah, eu não tô entendendo nada do que o professor tá falando. O professor lê muito, o professor, ele é muito, como eu posso dizer, ele não tem ele não traz muito exemplos. Tá cheio, gente, tá cheio nas universidades de professores técnicos, que são professores que não tiveram muito contato com a prática. São professores extremamente inteligentes, que estudaram bastante, que escrevem artigos, que escrevem livros, que sempre estão estudando, têm uma bagagem enorme, mas que nunca foram para a prática de verdade. Então, tem muita dificuldade de montar um plano de aula para uma educação infantil, que tem dificuldade de montar um projeto para um ensino fundamental. Então, ali na disciplina dele, quando ele vai ministrar, ele não traz exemplos práticos da realidade, porque ele não teve realidade. E isso pode acontecer no ensino, na modalidade distância, como na modalidade EAD. Por isso que eu tenho a seguinte concepção: quem é bom presencial, é bom EAD. Exceto, tá? Eu não posso te dizer que o presencial você não tem aquele calor, né, que você faz amizade, que você tem ali a resposta na hora. Tirando isso, essas vantagens, se você pega um bom professor à distância e ele vai explicar uma matéria, uma disciplina, ele vai trazer exemplos práticos, você vai entender. Porque, como eu disse, eu já tive uma faculdade presencial e uma distância. Eu tive bons professores presenciais e bons professores à distância. Eu tive maus professores presenciais e mau professor à distância. Então, depende muito de como o professor ministra a aula, depende muito de como o professor ele orienta e ele explica para o aluno, né? Ele se conecta com o aluno. Então, é importante você ter um dia, eu falo um dia, mas pode ser 2, vai depender da sua realidade. Você falar, por exemplo, toda quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde, eu vou ter o meu cantinho, é um encontro que eu tenho comigo, então eu não vou marcar nenhum encontro nesse dia, porque eu tenho esse compromisso semanal comigo, que é o momento onde eu vou sentar, que é onde eu vou começar, vou ler, se é para ler, aí você vai planejar a semana. Se tem disciplinas tem atividades que você tem que ler para você responder algum questionário, tem que ouvir algum vídeo, ver alguma videoaula daquela disciplina, você vai ter um caderninho ali para ir colocando, escrevendo as dúvidas que você tem conforme o professor tá falando, para você depois ou rever, ou você procurar na internet, ou você procurar em outro vídeo. Então, para fazer trabalhos, então você nunca, se você tiver esse planejamento de tudo que vai acontecer no mês, tanto da sua vida acadêmica, tá? Quanto da sua vida pessoal, enfim, é óbvio que tem coisas que a gente não tem como planejar, né? Mas eu tô falando assim, tem lá no calendário escolar que vai entrar a disciplina X, e essa disciplina tem 4 unidades, cada unidade vai entrar uma semana. Tá? Então, eu já tenho lá anotado quais são a unidade que vai entrar naquela semana. Então, naquela semana eu vou estudar aquela unidade, eu vou ver se tem texto complementar, eu vou ver se tem fórum para participar, eu vou fazer os questionários, eu vou ver a videoaula. Tem um trabalho que é para entregar daqui a 3 semanas, eu não preciso deixar para a última semana para eu fazer. Qual que é o trabalho? É ler um texto e dar a minha opinião? É pesquisar algo? Eu vou sempre, uma semana antes, se eu tiver as datas, né, de tudo que vai acontecer lá no meu ambiente acadêmico, eu consigo planejar com antecedência. E aí eu não deixo para fazer tudo correndo, eu não deixo para fazer em cima da hora, eu não vou esquecer porque eu tenho anotado. Entende? Então, é importante para você ter uma rotina de estudo, é você entender que você vai ter que também mudar hábitos e também incluir novos hábitos. Mudar hábitos de ficar 24 horas na internet e incluir hábitos de ter um momento onde você vai se desconectar da internet. Então, quando você for entrar na plataforma da sua universidade, não coloca outras abas com Facebook, não coloca outras abas com WhatsApp. Procura não estar em um ambiente que tenha televisão para você não se distrair, porque nós seres humanos, principalmente quem tem TDAH, quem tem dislexia, se distrai muito rápido. Perde o foco daquilo que está fazendo. E quando você for ver, você ficou 3, 4 horas e você não fez nada.
Então, você precisa entender isso. Então, você tem que procurar um ambiente mais... se você não tem na sua casa um ambiente mais calmo, de repente, no seu polo, vamos dizer assim, você fala assim, Nádia, eu não tenho na minha casa... É uma casa pequenininha, não tem como ter um ambiente só pra mim, com, né, num quarto que não tenha barulho, é muito barulhenta a minha casa. Então, você descobrindo que seu polo, onde é o seu polo, de repente o seu polo tem um ambiente lá que você pode uma vez por semana lá estudar. Eu já fui tutora de polo e lá tinha a biblioteca, que tinha as mesinhas que os alunos poderiam ir para lá, para estudar, para fazer atividade. Então, se você não tem na sua casa um ambiente, ou você tem como ir uma vez na semana, você conversa com o seu tutor do polo, que você vai uma vez na semana, sei lá, ficar 2 horas lá, ver se tem polos que tem até computadores lá. De repente você não tem um computador, que é extremamente importante. Computador, tudo bem que dá para fazer muitas coisas pelo celular. Eu particularmente, eu odeio fazer as coisas pelo celular, estudar no celular. Gente, o computador é melhor. Se você não tem um computador, você tem que ter um computador, notebook. Se você tem em casa, um ambiente em casa que você pode estudar, compra um computador normal, né? Ele até, eu acho que é mais durável do que o notebook. Agora, se você, de repente, se fala assim, Nádia, eu prefiro o notebook, eu vou pro meu quarto, eu vou pro cantinho perto da minha casa, no quintalzinho perto de casa, que eu consiga estudar tranquilamente, sem barulho. Então, compra um notebook. Mas não fica sem... É investimento para você. Então, quando você vai estudar, você também precisa entender que é um investimento para você. Então, você tem que mudar hábitos, você tem que incluir hábitos, você tem que ter uma ferramenta legal para te ajudar, né? O celular é muito ruim. Você que é professor também, para montar aula, para pesquisar aula, você tem que ter um computador, né? Embora eu sei que na correria, o celular tá em mãos, é rápido, mas eu, Nádia, particularmente, eu não gosto de montar aula, pesquisar nada em celular. Eu gosto do computador, né? Na verdade, eu gosto do computador em casa, só que na época que eu fazia o mestrado, eu ficava, às vezes, o dia inteiro lá na faculdade, então, para mim, era importante o notebook, porque eu já aproveitava para fazer umas coisas. Então, eu tenho um notebook desde 2017, meu notebook. E futuramente eu quero trocar ele, né? Mas graças a Deus ainda ele tá me servindo. Então é muito importante ter as ferramentas corretas, né? Então, ter um momento de estudo para você, um local, um ambiente adequado, sem barulho, sem distração, ter as ferramentas corretas, ter as datas tudo em mãos, né? Você consegue aquilo que dá pra gente controlar, que não é tudo na vida, mas aquilo que dá pra gente controlar na nossa vida acadêmica, a gente precisa tem em mãos. Eu costumo orientar nas minhas consultorias do aluno, ele tem um histórico, né? Toda universidade você consegue ter aí, solicitar a grade, né? Do seu curso, né? Quais são as disciplinas que entram na primeira semana, no primeiro semestre, quais são as disciplinas do segundo. Você tendo isso em mãos, você pode colar numa agenda, você pode colar em algum lugar, você vai saber quando vai iniciar o seu estágio, qual o seu semestre que vai iniciar. Então, você consegue prever certas coisas, você consegue se programar para as coisas que vai acontecer dentro do seu curso, porque você tem que viver o seu curso. Você vai fazer um curso, você precisa viver ele, você precisa entender ele, você precisa entender as disciplinas. Eu sei que não vai dar para você entender todas as disciplinas, no sentido assim, eu sei falar tudo sobre as disciplinas, porque, como eu disse, tem disciplinas que entram muito rápido, tem disciplinas que é muito conteúdo, daqui a pouquinho tá entrando outra, mas todo o tempo que você tiver para estar lendo alguma coisa, lendo um texto complementar, às vezes o professor, quando ele monta a disciplina, eu falo isso porque o ano passado eu montei uma disciplina para a universidade, se eu não me engano, Brasil. Eu peguei uma disciplina de EJA e aí eu montei as unidades e montei textos complementares, ou seja, que o aluno ele poderia se aprimorar e se aprofundar mais sobre aquele detalhe daquela disciplina, daquela unidade. Então, isso é extremamente importante, porque você tem que entender que quando você se formar, para a sociedade você é um profissional, para a sociedade você tem que saber pelo menos o básico. E o que a gente percebe é que tem muitas pessoas leigas, muitas pessoas que não conhecem, assim, que não sabem nem o mínimo do mínimo. Por quê? Porque
porque foi fazendo assim, sem entrar, sem viver o curso, tá? Então, viva o seu curso, tenha esse momento aí, entenda que você tem que mudar esses seus hábitos, você tem que mudar os hábitos de fazer as coisas correndo, você tem que ter o calendário dos seus cursos, com as datas das disciplinas que vão entrar, as datas dos trabalhos. Você precisa entender esse seu curso, quanto tempo seu curso é, que semestre que você está. Tem TCC o teu curso? Tem atividades complementares? Quantas atividades complementares tem no seu curso? Quando você pode começar a postar essas atividades? Quais são essas atividades que valem? Então, tudo isso são ferramentas importantes que faz toda uma diferença para você ter um bom andamento do curso. Às vezes quando eu vou fazer consultoria, algumas alunas me procuram e eu vou fazer algumas perguntas do curso delas, elas não sabem me responder. Por quê? Porque, vou fazer pedagogia. Aí entra em qualquer universidade, vou fazer essa que é mais barata. Aí entra, não sabe mexer em nada, não se interessa para nada. Aí paga barato na mensalidade, só que aí fica perdida, depois aí começa a se desanimar, porque vê que é muita coisa que tá entrando. Ela não mudou hábito nenhum, ela não incluiu hábito nenhum. Ela não foi procurar alguém que pudesse orientar ela. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas me procuram e falam assim, me manda uma mensagem no meu inbox e falam assim, eu queria sua ajuda. Aí eu falo, olha, eu tenho uma consultoria, tenho um valor X. Aí a pessoa fala, não dá pra me pagar. Eu falei, gente, olha, vou falar uma coisa pra você. Às vezes você paga barato numa faculdade, mensalmente, e tem dó ou fala, eu não tenho dinheiro para me pagar uma consultoria. Só que aí o preço que a pessoa paga, né, que é o valor lá, R$100, vou jogar R$100 ou até menos da faculdade. Mas o preço que eu tô falando não é o preço em dinheiro, porque a pessoa tá toda perdida, ela vai trancar o curso, ou ela tá tomando só DP, ela tá perdendo um monte de trabalhos, ela não sabe por onde começar. Se ela talvez fizesse uma consultoria, que ela iria me pagar até mais do que ela paga o valor mensal do curso dela, só que ela iria saber o que ela precisaria fazer para ela terminar aquele curso. Só que muitas das vezes ela fala, não, eu não vou pagar, não tenho dinheiro agora, e aí o que acontece? Ela começa a ter um monte de DP, ou ela tranca o curso, ou seja, no final das contas, aquilo que ela me pagaria seria bem mais barato do que ela trancar um curso, perder um curso, entrar em DP, ficar perdida ali, enfim. Mas é uma opção da pessoa, entende? Então, para você ter, como eu posso dizer, sucesso, seja você a primeira graduação, como eu expliquei lá no início da live, o que você precisa fazer para poder escolher a universidade e o curso certo. E depois que você entra, quais são os passos, o que você precisa ter para ter uma rotina de estudos, escolher um dia na semana, escolher um ambiente, ter a ferramenta certa, ter as datas certas, as datas do que vai acontecer naquele mês da sua disciplina, né? Tá inteirada, tá conectada, né? Tirando dúvidas. Então você precisa ter essa rotina, porque ao contrário, se você não tiver essa rotina, você não vai conseguir. Com certeza, se você não tiver essa rotina, a gente tem um calor porque eu desliguei o ventilador. Deixa eu amarrar um pouquinho do cabelo aqui, que tá muito quente, que tá muito abafado. Eu desliguei o ventilador para não ficar um barulho, né? E ficar mais claro a live. Então, é óbvio que a pessoa, ela vai ter dificuldade. Até eu vou ter dificuldade se eu inventar de fazer um curso online e eu não ter uma rotina, eu não ter o controle do meu curso. É óbvio que eu vou me atrapalhar toda. Eu vou falar, meu Deus, quando será que vai entrar o curso? Quando que vai acabar? Tem trabalho para entregar, eu não sabia. Tem atividades complementares, tem gente que acaba se enrolando, porque aí tem estágio depois. Tem atividades complementares que a pessoa não fez. Tem TCC. Então, tem muitas coisas que vai chegando no final do curso e a pessoa ela não se programou. E aí ela acaba aí acontece alguma coisa na nossa vida, seja saúde, financeiro, alguma coisa da família, alguma coisa que mexe com o nosso emocional, porque isso pode acontecer. Aconteceu isso comigo no mestrado. Quase que assim, eu tive que
buscar muito forças a Deus para eu poder não parar, porque no semestre que eu iria ir para a banca, que eu iria apresentar o meu mestrado, o meu mestrado ia ser em março, a apresentação da banca, e em fevereiro meu esposo faleceu. E eu não tinha opção de falar que não ia apresentar, porque eu estava na reta final, eu era bolsista, e como fazer? Entende? Então, às vezes, também a gente precisa também entender. Tem muitas pessoas que trancam o curso porque tá passando por algum problema, eu entendo, às vezes a gente fica sem cabeça para pensar, mas também por um outro lado, eu quero encorajar você, porque às vezes você fala assim, eu vou trancar esse curso, ou não vou fazer esse curso agora, não vou fazer essa pós agora, era um sonho meu, ou eu não vou tirar esse projeto do papel agora porque eu tô passando por tal problema. Só que assim, gente, a gente passa por problemas, a gente resolve, ou depende do problema, vai ter um tempo aí para resolver, ou dependendo do problema, às vezes nem vai ser resolvido. E vai surgir outros problemas. Então, se a gente for fazer algo, tirar da gaveta, tirar um sonho da gaveta, ou continuar um curso, ou fazer um novo curso, né? Ou me preparar para algo, esperando não ter problemas, a gente acaba não fazendo nada. Então, a gente precisa também aprender a lidar com isso, tá? Que isso é um outro assunto que depois profundamente eu posso estar falando com vocês, mas a gente precisa também entender que se a gente for parar, porque eu tô com um problema, porque eu tô sem cabeça, eu sei que a gente fica sem cabeça, eu não tô sendo insensível e dizer que a gente não fica, porque eu fiquei sem cabeça total, só que também ao mesmo tempo eu entendi que eu não tinha outra opção e que se eu parasse naquele momento, eu iria talvez ter um prejuízo muito grande, porque eu não sei nem se eu conseguiria retomar. Pelo que eu entendi, não, eu poderia ter um prejuízo maior, e enfim, e aquilo dali, e não ia tirar minha dor, entende? Então eu falei, eu vou assim mesmo, né? Eu não vou criar um outro problema, eu já tenho um problema, eu não vou criar outro. Então é pensar dessa forma, mas assim, tanto do tema rotina, para você ter uma rotina de estudos, como também escolher o curso certo, você precisa parar, né? Ambos, parar, pensar na sua vida e planejar, tá? Não pode ir porque A ou B foi, não pode ir porque é mais barato, não pode ir, o fulano conseguiu, eu vou conseguir. Cada um é cada um. O que você precisa fazer é entender que quando a gente está estudando, quando a gente é um professor, a gente precisa estar em constante aprendizado, a gente precisa estar disposta a aprender o novo dá medo, o novo exige mais da gente, é muito mais fácil fazer aquilo que a gente sabe fazer, o que a gente fez durante muito tempo, só que hoje em dia o público é diferente, hoje em dia para quem é professor aí do estado, ou quem quer dar aula, tem novas disciplinas aí surgindo, tem um novo ensino médio, que depois eu posso gravar um vídeo falando mais sobre o ensino, sobre o novo ensino médio, então você vai ter que sair da sua zona de conforto e querer só dar aquela disciplina que você estudou, que você gosta, você vai ter que aprender de outras disciplinas também. É óbvio que a gente tem aquelas disciplinas que a gente mais ama, tem aquelas que a gente fala, eu não sou muito ligada. Por exemplo, eu não sou muito ligada para filosofia, mas ano passado eu dei aula de filosofia, então eu fui buscar, fui ler mais, fui entender mais, mesmo não sendo a minha disciplina favorita, que se eu pudesse escolher, escolheria outra, mas como eu estava dando aula, eu falei, eu quero dar o melhor para os meus alunos, então eu fui ler, eu planejava as minhas aulas de filosofia, eu trazia bastante, eu não queria ficar só lendo, porque como filosofia e sociologia, tanto filosofia, a filosofia e a sociologia, ela ela é mais prática do que propriamente a história, né? Porque a geografia você monta mapas, né? Você tem aquela coisa mais prática. A história não. A história, quando você vai contar uma história para um aluno, é uma história. Então, se você não traz ali alguns recursos para ficar mais dinâmico a tua fala, daqui a de 10, 15 minutos ninguém vai estar mais olhando para tua cara. E você mesmo vai estar entediado. Então, eu tive que buscar, porque foi esse tema de mestrado, do meu mestrado, né? Eu falei sobre a contribuição das novas tecnologias, né, para o ensino à distância, mas quando eu digo à distância, pode ser presencial, né?
Então, os recursos tecnológicos, o que que eu posso trazer que tem a ver com o meu tema e que vai trazer aprendizagem para o meu aluno, né? Que vai tornar uma aula mais legal, mais dinâmica, mais interativa, que vai fazer eles pensarem, tá? Então, tudo isso aí eu preciso pesquisar, tudo isso eu preciso me planejar. Então, mesmo que de repente você não é um aluno, você é um professor, ou você é um palestrante, você é alguém que vai montar uma aula, você precisa sentar e analisar, você precisa sentar e buscar isso. Então, você tem que ter um planejamento. E se eu tiver aquela, principalmente quem tem quem é mãe, que tem filho na escola, que também tem que dar atenção pro filho, que tem que sentar junto com o filho, que tem comida para fazer, que tem casa para limpar, é toda uma rotina aí que a gente tem aí no dia. E a gente precisa se planejar, e quando eu me planejo, eu vou fazer aquilo que é necessário, né, para aquela semana, independente de quantidade. E eu não vou deixar, não vai se tornar urgente, por quê? Porque vou estar sempre um passo à frente, como eu tenho datas, né, das coisas, então aquilo que eu deixo para, aquilo que vira urgente, ou que vira, se eu não, aquilo que vira, que fica, que torna na minha agenda, que faz eu parar tudo para eu fazer, porque senão o mundo se acaba, é porque eu deixei, né? Porque se eu fizesse ali com antecedência, eu tendo já a data, qual é a data limite que eu tenho para fazer aquilo, ou aquilo é necessário fazer naquela semana e não na outra semana, então não vai se tornar urgente, entende? Então, olha, eu tenho que fazer isso e isso essa semana. Eu tenho que fazer compra essa semana. Por exemplo, a pessoa que trabalha fora, que tem uma vida corrida durante a semana, que é complicado ficar indo em mercado toda hora. Você tem que, então, se planejar no final de semana. Peraí, o que tem na despensa? O que tem no congelador? O que tem, né? Isso é só pra mostrar pra vocês que tem que ser planejado. Tudo tem que ser planejado. Porque quando eu planejo, embora aparentemente pareça que dá trabalho, mas não dá, pelo contrário, te alivia durante a semana, né? Te alivia, você vai estar sempre um passo à frente. E quando você entender, né, sobre o curso, quando você entender, aí isso vai te ajudar até para escolher uma pós-graduação. Por que que eu quero uma pós-graduação? Eu vou olhar a grade dessa pós-graduação. O que que eu quero, né? Aonde que eu quero trabalhar, qual função que eu quero ter eu fazendo essa pós? O que que vai me acrescentar essa pós? Todas essas perguntas você precisa fazer, você não pode sair fazendo um monte de pós. Eu conheço professores que queriam trabalhar na área administrativa, na área de direção, e ela não tinha pedagogia. Então, o que ela fez? Ela foi fazer gestão escolar, pós em gestão escolar. Só que pós, gente, não te dá habilitação para você ser diretor de escola. Para quem não tem pedagogia, pós não dá. Olha para você ver, uma professora antiga caiu nessa de fazer uma pós achando que ia dar uma habilitação para ela que não daria. Então, por isso que eu falo para você, pesquise, busque uma consultoria, converse, é muito melhor você ir mais preparada do que você querer fazer as coisas achando que você tá certo. E aí, eu vou dizer que ela perdeu? Não, porque tudo que você aprende você não perde, mas assim, em relação à habilitação que ela achava que ela poderia a função que ela acharia que ela ia exercer, ela não vai exercer, porque após não dá essa habilitação para ela, entende? Então, é muito importante você buscar ali conhecimento, buscar alguém que você sabe que aquela pessoa vai poder te ajudar, que você vai sair do lugar onde você está, que vai te trazer clareza, né? Que você vai ter que criar hábitos para você conquistar aquilo que você quer, que você vai ter que mudar hábitos, tirar hábitos, que você vai ter que se desconectar um pouco das redes sociais em algum determinado momento. Então, nada vai ser de graça para você. Você precisa entender isso, tá? Então, não vale só você escolher a faculdade legal, uma faculdade de nome, não. Vai ter outros requisitos importantes aí que eu, enquanto aluna, preciso fazer para que eu venha ter ali um êxito, para que eu venha ter uma vida acadêmica tranquila e que eu não venha ter problemas. Então não basta dizer, a faculdade não presta, o EAD não presta. Às vezes não é o EAD que não presta, é você que não criou um hábito, é você que não inseriu novos hábitos, é você que não para estudar, é você que não entende o sistema da sua universidade, é você que perdeu datas de trabalho.
deixam para a última hora. Então é você. O problema foi você. Não foi exatamente a universidade, não foi a modalidade. Até porque, como eu disse, a modalidade AD, ela veio para ficar, você gostando ou não. E se você tem condições de ir para o presencial, ok, vai para o presencial. Se você fala, eu não tenho como fazer presencial, então você precisa mudar as suas rotinas, criar novos hábitos, deixar outros hábitos antigos, substituir novos hábitos e entender que é também responsabilidade sua você entender o sistema, entender o seu curso, entender o que o seu curso tem. Você entrar, se integrar ali com o seu curso, tá? Não deixa a vida me levar. Ah, o que vai acontecer semestre que vem? Não sei. Seu curso tem quantas horas de atividades complementares? Não sei. Seu curso tem TCC? Não sei. Começa estágio quando? Não sei. Tem alunos que é assim. Você vai perguntar, ele não sabe nada do curso. Não tá te falar por que você tá nesse curso. Porque você tá, deixa a vida me levar. Ah, eu só vou estudando conforme vem as disciplinas. Tá bom, mas você tem controle de ter... Você tem como pegar ali o histórico, a grade, para você saber quais são as disciplinas que você tá cursando agora, quais são as que vão entrar semestre que vem. No meio das férias, aquelas disciplinas que você teve mais dificuldade, que de repente você fala, puxa, como é importante eu conhecer um pouquinho sobre essa disciplina, eu vou pegar nas férias. Ou então, puxa, vai entrar a disciplina que vem sobre psicologia. Eu vi que vai entrar, tem lá o nome da disciplina. Eu vi que vai entrar o ano que vem, que semestre que vem, pô, tô nas férias, vou começar a ler sobre isso, vou começar a estudar sobre isso, vou me antecipar sobre isso. Você tá entendendo? Então você tem que ter controle, você tem que saber tudo sobre o seu curso. Tudo, tudo. E aquilo que você não sabe, você vai buscar quem possa te orientar. Tá bom? Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, venha ajudar você. Eu vou abrir aqui para os comentários, para ver se tem algum comentário aqui. Peraí. Desativar. Pode ativar comentários. Eu vou ativar os comentários aqui. Alguém tem alguma pergunta aí que quer fazer para me responder? Eu até comentei que se tivesse alguém que tivesse perguntas, eu iria responder. Se você tiver perguntas e quiser depois me mandar no comentário, eu gravo. Eu vou sempre deixar caixinhas, inbox, de faça uma pergunta, tire uma dúvida, e aí você pode me perguntando e eu vou me programar para cada 15 dias fazer uma live assim para vocês, tá? Então sempre eu vou deixar nos meus stories, por exemplo. Então hoje é dia, aqui no calendário, janeiro. Hoje é dia 19, né? Então, a próxima live vai ser quinta-feira, dia 2. Teoricamente teria que ser dia 2, mas eu creio, gente, porque eu vou voltar a estudar. Depois eu conto com mais detalhes sobre isso. E que curso que é, o que eu vou fazer. Depois eu faço uma live para falar sobre isso, tá? Mas como eu tô falando aqui pra vocês que eu vou fazer a cada 15 dias, teoricamente seria dia 2. Só que o dia 2 é o dia que vai começar meu curso, quinta e sexta, tá? Vai ser quinta e sexta, aí eu vou começar em fevereiro. Vai ser presencial. E depois eu falo pra vocês que curso que é. Então, dia 2, como vai ser à noite, eu acho que eu vou fazer... eu posso colocar no dia 4, no sábado, tá? Deixa eu anotar aqui, pra não esquecer. Então, eu vou fazer a outra live no dia 4/2, que cai no sábado. Peraí, gente. Eu vou fazer dia 4. E aí eu vou abrir no meu... Sempre... Eu vou salvar essa live, vou levar lá pro YouTube. Então, vocês que são do YouTube, eu quero que vocês me sigam no meu Instagram, @capacitar para crescer. E eu vou... Uma semana antes, né, da live, eu vou sempre... Sempre vou estar colocando caixinhas, mas uma semana antes eu vou colocar uma caixinha
para que vocês também sugerem aí o tema que vocês querem que eu fale com mais profundidade. Nádia, eu queria que você falasse mais sobre estágio, eu queria que você falasse mais sobre TCC, sobre atividades complementares ou outras coisas relacionadas à vida acadêmica. Você que é professor, Nádia, fala aí sobre plano de aula, fala aí, você que é do serviço social, Nádia, o que é projeto de intervenção? Nádia, tem muita dúvida sobre estágio, o que fazer, como, entendeu? Então, tudo aí que vocês aí, temas que vocês quiserem que eu fale, eu vou estar sempre abrindo caixinhas para vocês darem sugestão de temas, tá bom? E também de perguntas. Então, interajam bastante, perguntem, tá? Então, você que é do YouTube e não tá inscrito aí no meu Instagram, eu vou deixar na descrição. E eu espero que essa live tenha ajudado vocês. Daqui a 15 dias eu faço uma outra live aqui. E aí eu coloco o banner direitinho. Eu sempre coloco também lá no YouTube nas postagens. Eu coloco sempre alguma coisa. Interajam bastante. Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa aqui, ó. Eu acho que é a Paty Helena, o nome dela, né? Começar no EAD de serviço social, meu sonho. Meu maior medo de não dar conta, mas assistindo você já é bastante esclarecedor. Por onde começar a me disciplinar? Muito obrigada. Isso mesmo. Então, Paty, olha, você vai fazer serviço social. Então, não sei se você já escolheu a universidade, se você já olhou a grade. Então, tem aí pega um caderno, olha aí, eu coloco 3 universidades aqui, vou olhar as grades, a grade do curso. Não vou olhar só se se é mais barato, não. Vou ver se tem polo na minha cidade. Vou ver se tem tutor para me ensinar a mexer na plataforma. Vou entender que eu vou ter que também mudar os meus hábitos, ou seja, eu vou ter que ter um dia na semana ou 2. Eu falo um dia, porque às vezes é o mínimo que a pessoa pode conseguir. Mas se você tem mais tempo, um dia, 2, sei lá, um dia na semana para você sentar, para você ter ali toda a grade do seu curso, o que vai entrar naquele mês, naquela semana, o que você precisa fazer. Então, quando você tiver tudo isso, você consegue fazer, você dá conta sim. O que não dá é você entrar numa faculdade, você não saber mexer no sistema, você não saber onde olhar o calendário, você não saber qual disciplina que vai entrar, como é o teu curso, o tempo que é teu curso. Então, você consegue visualizar ali, quando você entra na faculdade, o histórico do seu curso para saber quando que vai entrar estágio. Estágio é semestre que vem, então esse semestre eu vou começar já a verificar se eu consigo algum lugar, já ir lá conversar com calma e explicar que eu tô em tal semestre, que semestre que vem eu vou entrar e que tem toda uma documentação para trazer, entendeu? Então você já se antecipa, você não vai ficar doido. Gente, eu fazia isso, eu fiz isso, eu fiz serviço social online. E na época que eu fiz serviço social online, eu trabalhava em 2 lugares. Tá? E eu fazia não só serviço social, eu fazia uma outra pós junto, porque eu sou dessas. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas eu sempre fiz 2 coisas junto. Mas como eu tinha essa organização, eu conseguia, né? Eu sei que às vezes a pessoa, na época, assim, eu não era casada, né? Então, você tem mais tempo. Quando você tem filhos, tudo isso é lógico, não dá pra fazer tudo isso, 2 coisas ao mesmo tempo, né? Mas você consegue sim se programar, entendeu? É só você se organizar. Se você depois quiser, Paty, fazer uma consultoria para ter mais clareza, porque a consultoria, gente, quando eu faço a consultoria, eu consigo entender você, entender o que você quer, né? Porque eu tô falando individualmente, porque uma coisa é eu gravar um vídeo de uma forma que contemple aí várias pessoas, né? Ajude várias pessoas. Outra coisa é eu atender a pessoa individualmente, eu conhecer a vida dela, o que ela quer. E em cima daquilo que ela quer, eu poder focar nela e dar as dicas e orientação em cima específica para ela. Entende? Então, é diferente a consultoria. E aí você já tem um norte muito grande do que você precisa fazer. Então, eu te dou praticamente ali a faca e o queijo. Então, se você que ainda não tem certeza qual curso, qual modalidade, você tem aí algumas entraves, se você quer conversar especificadamente comigo antes de fazer aí qualquer curso, você me manda uma mensagem inbox e a gente conversa. Então é isso, gente. Eu vou terminar a live. Espero que tenha. Compartilha aí com o grupo de vocês que são alunos, vocês que são professores.
Dá um joia, você que é do YouTube, que costuma ser, aí tem muita gente que eu vejo que consome o meu conteúdo, mas não dá um like, não coloca comentário, não compartilha. Gente, vamos ser solidários, porque vocês sabem que não é isso que vai me sustentar, mas você sabe que quanto mais há interatividades nas redes sociais, mais tem alcance, né? Mais eles mandam para outras pessoas que precisam ver aquele vídeo. Então, não custa nada você dar um like. Eu costumo, tudo que eu vejo na internet, gente, tudo que eu vou ver na internet, eu dou like pra pessoa. Mesmo que às vezes fale, ai, poxa, eu vi isso, não me ajudou tanto, mas eu vou dar um like, porque eu consumi daquilo que ela daquilo que ela gravou. Ela teve um tempo, ela parou a vida dela pra fazer aquilo. Então, eu acho que isso é uma coisa de solidariedade com o outro, sabe? Então, se você puder, compartilha aí com suas amigas, com amigas que querem voltar a estudar. Se você conhece pessoas que falam assim, eu tô muito velha pra voltar a estudar, será que dá pra mim? Manda pra essa pessoa aí, manda pra essa pessoa essa live e pede pra ela me procurar, porque eu vou orientar ela se ela quiser uma consultoria antes. Porque tem gente que fala, eu tô velha. Gente, não tem essa coisa de idade pra estudar, entendeu? Tem o quê? O que eu quero, eu tenho um foco e me preparar para, né? Então tem como você se preparar para. E aí eu dou todas aí as dicas para vocês se prepararem, tá bom? Eu espero ter ajudado bastante vocês. E eu peço para vocês que se interajam aí com as postagens, tanto do YouTube. No YouTube, você que é do meu Instagram aqui não sabe que eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube com bastante conteúdo de vídeos falando sobre TCC, estágio de pedagogia, estágio de serviço social, falando sobre atividades complementares, falando sobre projetos de intervenção, que no serviço social tem isso. Então, eu dou várias dicas eu dou dicas para quem já tá no curso não trancar, não mudar de curso, os problemas que pode causar. Enfim, eu trago bastante conteúdo aí que eu sei que pode ajudar vocês nessa modalidade. E para quem é professor, eu vou também trazer bastante dicasinhas para quem é professor, seja da educação infantil, que é meu xodó, educação fundamental, ensino médio, que eu também amo. Esse ano passado e esse ano eu dei aula tanto pro Fundi 2, né, como pro médio. E, enfim, gente, eu amo dar aula e eu amo aprender, tá bom? E também compartilhar. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.